essa nossa mensagem. Na natureza existem as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E a vida depende de um ciclo equilibrado e interdependente, que gera saúde para todos os seres vivos do nosso planeta. As estações são fundamentais para o ciclo da vida na Terra. Guarde isso, as estações são fundamentais para o ciclo da vida na Terra. Encontramos sabedoria quando aprendemos a observar com atenção a criação de Deus. Romanos capítulo 1, irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando começa a sua carta apologética e explicativa sobre a fé em Jesus Cristo, ele vai nos dizer que o Senhor deu testemunho de si mesmo à humanidade. E ele usou a criação para dar testemunho de si mesmo. O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, Deus se manifesta à humanidade através da criação. E é interessante que nós vamos ver na Bíblia as estações demonstrando e sendo usadas por Deus, por Jesus, para nos trazer princípios, para nos trazer entendimento. Veja o que a Bíblia diz sobre o que podemos aprender com a criação. Primeiro, letra A natureza deixa sinais evidentes da existência de Deus. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então não há desculpa para os homens, uma vez que eles olham e veem a natureza. Mas não é só ver a natureza, ver uma árvore, ver um animal, mas ver como todas as coisas são perfeitamente criadas. Como os ciclos da natureza, eles são perfeitos. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem arquitetado pelo Senhor. E isso revela o Senhor, amém? Letra B, a natureza revela como Deus cuida da sua criação e de seus filhos. Lucas 12:28, Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então, quando Jesus fala sobre a solicitude pela vida, né, de não andar ansioso por aquilo que havemos de comer ou por aquilo que havemos de vestir, ele olha e diz assim: observem a natureza, observe a erva do campo, observem os lírios, observem os pardais. Tudo está meticulosamente organizado, preservado, cuidado, sustentado. Agora eu digo a vocês, homens de pequena fé, se o Pai cuida de tudo aquilo que vocês veem na natureza, Ele vai cuidar de vocês? Diga: meu Pai cuida de mim. Aleluia. Letra C, a natureza nos ensina sobre a brevidade da vida. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então a vida é um sopro, e a natureza mostra isso. Letra D, a natureza nos ensina sobre a importância de permanecermos conectados em Cristo. João 15, verso 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que nós podemos aprender com as estações e como nós podemos crescer em cada momento da nossa vida? Salomão, em Eclesiastes 3, versos 1-8, nos diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu.
Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, o tempo, as estações, têm o seu devido propósito para as nossas vidas. Muitas vezes nós somos saudosistas quando nós temos lembranças felizes, alegres, né? De coisas que nós passamos e vivemos. Mas nós não podemos viver preso ao passado. Porque aquilo que nós vivemos hoje, nós não teríamos vivido se nós ficássemos presos ao passado. E aquilo que nós temos para viver no futuro, não acontecerá se nós vivermos presos no presente. Então, cada fase tem o seu ciclo. Amém? A irmã Mariluz, por exemplo, se lembra da Isabela, pequena, sua filhinha pequena. Mas se ela ficasse só com a Isabela lá, naquela tenra idade, ela não teria hoje o Enzo como neto. Então, cada tempo traz consigo o seu propósito. E em cada propósito que nós vivemos em seu determinado tempo, nós encontramos a satisfação e a alegria que Deus tem para nós em cada fase das nossas vidas. Aleluia! A nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Então, em cada estação, nós vamos vendo e vamos aprendendo que Deus tem algo específico para fazer nas nossas vidas. No lugar em que Ele nos plantou, através das pessoas às quais Ele nos conectou, através das circunstâncias que nós vivemos, sejam elas boas aos nossos olhos e aos nossos sentidos, e às vezes não boas como nós esperamos. O que nós precisamos é perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer fazer ou manifestar que glorifique o seu nome neste tempo? Amém? Glória a Deus. O discernimento nos faz enxergar o que Deus está fazendo em tudo o que estamos vivendo. Crescemos quando os nossos olhos não focam na estação, mas na ação de Deus. Nós crescemos, por quê? Porque geralmente, em meio a uma estação, em meio a mudanças, em meio a situações que nós não estamos esperando viver ou não queremos viver, nossa tendência é olhar para o que está acontecendo do lado de fora e não focar naquilo que Deus quer fazer do lado de dentro. Aquilo que Deus quer operar em nós. Existem momentos, existem coisas que acontecem que nós não entendemos. E em primeiro lugar, porque nosso conhecimento, não só da palavra de Deus, mas o nosso conhecimento sobre as situações, são sempre limitados. Nós não temos conhecimento de todas as coisas. Da vida das pessoas, das decisões que as pessoas têm, das direções que as pessoas tomam para suas vidas, sejam aquelas que estão no nosso círculo mais íntimo de relacionamento ou um pouco mais distante, periférico, as pessoas mais ou menos relevantes das nossas vidas. Mas tudo que nós precisamos buscar é discernimento no Senhor, para que o Espírito Santo nos conduza e nos dê clareza sobre o que aquilo vai gerar em nós, através de nós e no fim redundar para a glória de Deus. Porque nós precisamos ter uma coisa em mente sempre, meus irmãos, que tudo é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Tudo o que fizermos é para a glória de Deus. Amém? Filipenses 4, verso 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer, há uma palavra bastante conhecida: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou padecendo necessidade. O próximo versículo não está aqui, mas você conhece. Ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu sei viver em cada situação. Por quê? Didática aqui. Porque eu aprendi. Você só vai aprender se você se propor a aprender. Se você se sujeitar a aprender. Se você se submeter a aprender. Se você buscar em Deus sempre ter um coração ensinável, Deus vai te conduzir. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar sabedoria. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Olha só que coisa interessante. Lúcifer caiu no céu. Adão caiu no paraíso. E Jesus Cristo resistiu no deserto. A satisfação não é sobre a circunstância, mas sobre quem somos. Aleluia. Você não é o que você faz. Você é quem Deus diz que você é. E quando você assume essa posição, quando você assume esse papel, quando você assume esse lugar que Deus te deu para viver, que é nele, tudo é diferente. Tudo é diferente. Bem, nossa série vai ter 4 mensagens, amém? Essas próximas, além dessa, as outras 3 terças-feiras, nós estaremos falando sobre a primavera, o verão, o outono e o inverno. E em cada uma dessas mensagens nós vamos dar ênfase a algo. E hoje nós vamos estar falando sobre a primavera, que nos fala sobre criatividade e renovação. Diga criatividade. Diga renovação. É algo extraordinário. Nós vamos ver desde o princípio da criação do mundo, dos seres humanos, que Deus mostra a capacidade destas duas coisas no nosso dia a dia, nas nossas vidas, no reinventar-se. Por quê? Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas de forma muito bem ordenada, colocou o homem em um jardim, deu a ele o governo sobre todas as coisas, o homem se perde. Mas tudo não está perdido ali. Por quê? Porque Deus tem uma renovação a fazer. Então Deus nos dotou de uma capacidade tanto criativa como de renovação, de nos reerguermos, de nos reinventarmos, de nos reestruturarmos, de nos reconstruirmos por seu poder criador e regenerador. Amém? Todas as situações que nós já vivemos adversas, nós podemos perceber que Deus esteve conosco ali, nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando graça sobre graça, amém? A primavera é a estação do ano que se segue ao inverno e precede o verão, e é tipicamente associada ao reflorescimento da flora terrestre. A palavra deriva do latim primavera, que significa primeiro verão. A primavera é um prenúncio do verão. Ela prepara aquilo que há de vir. Amém? Existem situações que Deus vai trazer à luz para você. Existem momentos, fases novas que Deus vai trazer para você. Existem promessas que vão se manifestar e Deus vai revelar a você. Mas antes de tudo isso, vai ter uma preparação. E eu preciso, você precisa, nós precisamos nos posicionar. Para que Deus opere o seu fruto poderoso, para que Deus opere a sua vontade nas nossas vidas e nos
molde, nos estabeleça, nos fundamente nas suas verdades para vivermos isso, amém? Olha algumas características aqui, e aí nós vamos passar para os pontos aqui muito interessantes. Características da primavera: reflorescimento da flora, temperaturas mais amenas, aumento da umidade do ar, característica de regiões de clima temperado ou subtropical, com as 4 estações bem definidas. Isso aqui é algo muito interessante. No primeiro dia da primavera, por ser uma data equinocial, ou equinocial, não sei aqui, eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, até a hora que eu li essa palavra aqui, eu fiquei, é equinocial, né? Porque não tem mais trema na língua portuguesa, né? Então eu não sei, né? Mas vamos lá, equinocial. O dia e a noite têm a mesma duração da linha do Equador. Então, assim, é ao mesmo tempo. São 12 horas de luz, 12 horas no escuro. É ao mesmo tempo. Aí você percebe, por exemplo, né, eu já tive ali em Porto Alegre, no inverno, né? E já tive no verão. E eu me lembro de um dia assim, algo muito diferente para mim, aqui em Campo Grande, que eu acho que era 8h30 da noite, e eu estava na beira lá do Rio Guaíba lá, e estava claro, gente. Estava tipo o que é para nós aqui 6 horas da tarde. Era 8 horas da noite. Estava claro. Né? Se eu não me engano, é no verão. Vocês que são de lá, é no verão, né? Não, de lá não, vocês não são de lá, né? De Porto Alegre, mas são lá do Rio Grande do Sul. Mas lá, eu estava lá, e eu fiquei impactado com aquilo. E diz que na Alemanha, né, em países europeus lá, às vezes 9, 10 horas da noite, assim, está igual 6, 5h30 da tarde, assim, no nosso, né, entardecer aqui. O dia está claro. É coisa fascinante isso daí. Durante a estação, os dias vão se tornando mais longos e as noites mais curtas, né? Tem, né? De repente, tem a época do ano lá que é 4h30 da manhã, já está claro. 4, 5 horas da manhã, já, né? Está claro. E anoitece mais rápido, né? Já rapidinho já está escurecendo. Isso aqui são algumas coisas e que você pode pensar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Por exemplo, o choro pode durar uma noite, não é verdade? Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia? Então, muitas vezes, dependendo da nossa estação, essa manhã chega mais rápido, amém? Às vezes ela vai chegar às 6 ou às 7, e às vezes ela vai chegar às 4. E a gente precisa entender como é que a gente vai se posicionar enquanto esse raiar do dia está chegando ou vai chegar. Aleluia? Amém? Vamos lá, tem algumas coisas, algumas curiosidades, mas eu quero pular aqui. Nós vamos trazer aqui algo sobrenatural em Gênesis 18:10. Nós vamos pensar na história de Abraão e Sara. Eles já eram idosos e não podiam ter filhos. Deus entregou uma promessa para eles de que na primavera Sara estaria grávida do filho que Deus escolheria para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Imagine a expectativa de Abraão e de Sara quando o Senhor fala com eles, né? Por esse tempo, na minha tradução aqui, só fala assim: por esse tempo, daqui a um ano virei a ti. Mas quando você olha na versão da NVI, também no nosso slide aqui, dá essa ênfase, né? Na primavera, na próxima primavera eu vou vir a ti. Aí você pensa agora, eles esperando a próxima primavera. Imagina eles na expectativa. Só que para chegar até a outra primavera, eles vão passar por todas aquelas estações. E tudo o que aquelas estações trazem. Então eles não vão ter a alegria
da novidade que vai acontecer na vida deles na primavera, sem viverem as fases, aleluia, sem viverem as fases do verão, do outono, do inverno. Eles vão ter que viver esses ciclos, meu irmão. Os ciclos que você precisa viver para que o propósito de Deus seja aperfeiçoado na sua vida, no sentido de trabalhar você, de edificar você, de moldar você, não podemos buscar fugir deles. Porque é esse processo que vai nos preparar para aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Deus tem um plano com a sua vida dentro do propósito dele. Deus tem coisas a confiar a você. Deus tem autoridade para ampliar para a sua vida. Porque em Cristo todos temos autoridade, amém? Fomos outorgados nisso. Mas o nível de autoridade, né, a medida dessa autoridade, ela vai sendo acrescentada, ela vai crescendo. Jesus falou sobre esse princípio de ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser infiel no pouco, ser infiel no muito. Então Deus vai trabalhando na nossa vida e vai, medida a medida, colocando dons, talentos, responsabilidades nas nossas mãos e nos preparando para gradativamente ir nos entregando algo novo. E cada estação das nossas vidas faz parte do processo de Deus para trabalhar em nós. Aleluia! E aí nós vamos ver que nesse tempo de criatividade e renovação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para fora e fazer uma leitura da nossa realidade. Olhe para fora, faça uma leitura da sua realidade. Gênesis 18:11 diz: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Qual era a realidade? Qual era o momento que eles estavam vivendo? Ou seja, algo estava mostrando limitações e circunstâncias que na perspectiva natural, na perspectiva humana, dizia para eles: não é possível que aconteça aquilo que Deus disse que irá acontecer. As questões naturais, aquilo que era aparente, mostrava para eles uma coisa. Agora, essa palavra mostrava para eles também que era justamente a realidade deles que Deus ia mudar. Muitas vezes nós estamos vivendo algo, vivendo uma circunstância, vivendo uma situação, e oramos a Deus. E Deus vai agir e intervir no meio dessa situação que para nós é a nossa realidade. E Ele vai vir com a realidade dele, que é sobrenatural, que está acima de tudo e de todos. Deus tem a palavra final. Deus tem o checkmate. Aleluia! E nós precisamos confiar nele. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, na realidade que você estiver vivendo, Deus vai te fazer olhar para ela numa perspectiva, não agora com olhos naturais, mas com visão espiritual. Por quê? Porque Ele vai te mostrar o lado que você não viu dessa realidade. Que é exatamente o que Ele quer trabalhar em mim, em você, em nós. Às vezes Jesus viu 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, melhor, vou até corrigir isso. Os discípulos viram 5 pães e 2 peixes. Jesus olhava para os 5 pães e 2 peixes e via uma multidão sendo alimentada. Ele via além. Aleluia. Ele via uma perspectiva muito além da realidade aparente. Ele via que a realidade que os discípulos viam os limitavam ali. A dizer: Senhor, não tem condições, isso aqui é pouco. Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa para comprar mais. O que vai acontecer? Nós temos que mandar eles embora. Mas Jesus não. Tragam aqui esses 5 pães e 2 peixes. Porque eu vou fazer algo
além da realidade aparente. Eu vou usar esse pouco e vou realizar um milagre extraordinário. Aleluia! Glória a Deus. Em segundo lugar, olhe para o alto, foque nas promessas de Deus. Olhe para fora e olhe para o alto. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, eu e meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Sara estava olhando de forma horizontal, de forma limitada, de forma natural. Mas nós somos convidados a olhar para o alto. O Salmo 34, verso 5, vai nos dizer assim: olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficaram confundidos. Para quem que nós temos que olhar? Para ele. E essa referência, o alto, é o seu trono. O lugar de onde Deus governa todas as coisas. O lugar de onde Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sara riu porque o seu foco estava na sua realidade, não na promessa de Deus. A promessa de Deus traz renovo e nos revigora o vigor. Nos revigora o vigor, né? A redundância aí. Toda promessa de Deus é um convite para intimidade. Eu não vou olhar para aquilo que é limitado. Eu vou para um lugar mais profundo em Deus. E aqui tem um exemplo muito tremendo sobre José, por exemplo. Os patriarcas, tendo inveja de José, Atos 7:9 diz: venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Não importava o lugar onde José estava. O que importava era se Deus estava com José ou não. Não importa o lugar e a estação que você está vivendo. A questão é, Deus está com você, melhor, você ter consciência de que Deus está com você. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós olhamos para o alto, nós focamos na promessa de Deus. E o Salmo 121, verso 1 e 2 vai nos dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar, meu irmão. Confia nele, você que está em casa agora. Ele não vai mudar. Ele é imutável. Ele permanece. E as estações nos ensinam a viver esse mesmo caráter que tem Deus, o nosso Pai. A não nos movermos, a não oscilarmos, a sermos constantes. Deus é imutável, é um atributo do caráter de Deus, Ele não muda. E Ele quer nos ensinar a estarmos firmados, inabaláveis em seus princípios e sustentarmos isso. Indiferente das circunstâncias, nós falamos aqui, Satanás caiu, ele estava no céu. Adão caiu, ele estava num lugar perfeito. Mas Jesus, em uma circunstância adversa, no deserto, com fome, permaneceu. Aleluia, porque não é o ambiente que faz você. Você deve impactar e influenciar o ambiente. Aleluia. Terceiro lugar, olhe para frente, ative a sua fé em meio às impossibilidades. Gênesis 18:14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E o Senhor diz na sua palavra: como pensei, assim será. Como determinei, assim se efetuará. Operando eu, quem impedirá? O que precisamos é discernir, Deus está trabalhando na minha vida. Eu me coloquei, eu disse: Senhor, eu quero viver para Ti. Ok.
Então, a partir de então, né? Eu vou ter a consciência, eu estou nas mãos do Senhor. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está moldando e forjando a minha vida. Moldando meu caráter, me ensinando dia após dia. Para que aquilo que Ele quer fazer no propósito dEle através da minha vida se cumpra, não tenha obstáculos e que eu não seja um obstáculo. Aleluia. Na visão de Abraão e Sara, era impossível ter filhos naquele momento de suas vidas. Já tinha passado o momento. Quem não tem uma visão do futuro, sempre retornará ao passado. Lembra que eu falei do saudosismo? Se a gente ficar sempre lá, a gente não avança. A fé agride as impossibilidades. Aleluia. E eu me lembro aqui do que Jesus falou sobre os tempos de João Batista. Que o reino de Deus é tomado por esforço ou com violência. Ou seja, indo para cima, meu irmão, minha irmã. Você tem que ir para cima, amém? Porque assim nós avançamos no reino de Deus, de fé em fé, de glória em glória. Então nós olhamos para fora, olhamos para o alto, olhamos para a frente, olhamos para dentro. Agora no sentido de romper com o medo e a manipulação. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue. Você riu. Sabe, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Porque Deus já sabe de todas as coisas, irmãos. Deus já sabe. Sara, eu velhinha vou ter filho. Por que ri, Sara? Não, não ri não. Você riu. Para com isso. Você riu. Quantas vezes coisas passam pela nossa cabeça, pela nossa mente. Às vezes tem coisa que a gente acha que é o diabo que está falando, irmãos. O ambiente, mas não, tem coisa que é na nossa natureza caída que está falando. E sabe quando nós vamos reconhecer, quando é a nossa natureza caída, quando é o diabo, quando é a influência externa desse mundo? Quando aquilo que vier, a gente automaticamente dizer, Senhor, eu submeto isso aqui. Eu me coloco aqui como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável, e oro, Senhor, para que o Senhor renove a minha mente. Eu não quero mais viver isso. Porque daí quando aquilo reincidir, você vai dizer, Senhor, eu já coloquei isso cativo à obediência de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você vai calar a voz da incredulidade, da dúvida, do medo. E você vai sujeitar aquilo ao Senhor. E a culpa, o medo, a insegurança não vai mais governar você. O diabo não vai usar os sentimentos que estão ali em desequilíbrio em você. Você vai estar discernindo, vai falar, opa, diabo, eu não dou ouvido a essa voz do medo. Mundo, eu não dou ouvidos à sua influência. Carne, eu não me sujeito a você. Eu tenho a mente de Cristo. E eu me sujeito a isso. Mas nós precisamos abrir o coração para Deus. Deus, aqui nas palavras de Sara, Deus me perdoa, eu ri. Ou seja, eu duvidei. Eu fiquei assim, como? Sabe, como aquele pai daquele filho que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ele diz, trouxe para os seus discípulos aqui, mas eles não puderam, né? Assim, a culpa está com vocês aí. Não. Aí Jesus fala assim, aí ele fala para Jesus, mas se o Senhor pode, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então assim, o negócio é você reconhecer. Aí o que ele faz? Ele se arrepende, ele Senhor, me ajuda. Nós temos que falar para Jesus, o que nós não conseguimos ainda, meus irmãos. Senhor, me ajuda. Me leva além. Me leva além. Aleluia. Sara, cheia de medo, manipulou a situação e começou a mentir. Sara precisava ser transformada antes de ser alcançada pela promessa. Tanto Sara como Abraão precisavam disso. Vocês vão ver ali que o que aconteceu. Sara,
ela manipulava situações. E ela se deixava influenciar. Então, tanto Abraão como Sara tinham áreas em suas vidas que Deus estava trabalhando neles. Por quê? Porque eles viriam a ser pai e mãe de uma grande nação. Abraão, em determinado momento, tem medo e diz para Sara assim, ó, quando nós chegarmos ali no Egito, ali, não fala que você é minha esposa não, porque senão vão me matar. Porque você é muito bonita e tal. Fala que você é minha irmã. E aí ela vai e faz isso. Aí agora aqui na situação é ela querendo manipular a situação. Então precisava ser moldado, trabalhado. E é interessante nós olharmos que Deus não esconde essas coisas na sua palavra. Deus mostra os vacilos de Davi, os vacilos de Sansão, os vacilos de Abraão, os vacilos de Moisés, os vacilos de quem quer que seja. E nós não precisamos esconder nada diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, diz a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é olhar para dentro e dizer assim, vem Senhor, e transforma. Vem Senhor, e muda. Vem Senhor, e lava. Vem Senhor, e regenera. Vem Senhor, nessa estação e reconstrói, renova. E me dá Senhor uma visão ampliada, criativa, cheia de convicção de que aquilo que porventura não der certo agora, o Senhor vai me levar para um lugar muito além, de restauração, de renovo, e eu vou aprender e vou crescer contigo em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Não tente encobrir o que te expõe, busque transformar o que te paralisa. Existem áreas das nossas vidas, por isso Tiago vai dizer, né, confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Não se limita a confessar só pecado. É dizer das nossas vulnerabilidades, das nossas áreas mais frágeis. Então, quando a gente faz isso, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, nós temos a oportunidade de sermos socorridos no tempo oportuno. Na hora que antecede, no antes. Então, a primavera, ela vem e nos prepara para um novo tempo. Aleluia! Para uma nova fase. Ela é um primeiro verão. Qual que é a estação mais esperada sempre? É o verão. Tem gente que gosta mais do inverno, tem gente que gosta mais do outono, tem gente que gosta mais da primavera. Mas o verão, geralmente, é a estação mais esperada, embora muitas vezes esteja calor. Mas você pensa, por exemplo, assim, para pessoas do hemisfério norte, que vivem ali nas temperaturas mais severas do inverno, menos 15, menos 17, menos 20. Você acha que eles não esperam com grande expectativa o verão? Esperam! Então todos nós esperamos por um tempo mais agradável, uma estação mais agradável, mas seja qual for a estação que é da sua maior preferência, o ciclo vai fazer com que você passe por todas elas. E aí nós temos que estar posicionados. Aleluia! Então, para concluirmos, decida mudar a forma como você vê. Olhe para fora, faça uma leitura da sua realidade. Olhe para o alto, foque na promessa de Deus. Olhe para frente, ative a sua fé em meio às impossibilidades. Olhe para dentro, rompa com o medo e com a manipulação. Uma das ferramentas, a ferramenta que o diabo começou a usar lá no jardim, ele continua usando hoje, manipulação e mentira. Distorção, deturpação da verdade. Então, olhando para o Senhor, olhando firmemente para o nosso Deus, nós vamos viver cada estação no seu tempo e colher tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, aleluia.